Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui no YouTube com mais um vídeo no canal do Verdão. Claro que sem iluminação, porque tá calor demais aqui. Então, se eu ligar a iluminação, eu vou torrar. Então, como eu não quero cozinhar aqui nem torrar, vamos assim mesmo, né, galera? Um pouco mais escuro ambiente aqui, mas paciência. Estão pedindo aí desculpas a você aí, mas não quero torrar aqui, né? Tá quente pra caramba. Olha, o Neto falou, depois do empate do Palmeiras, que é uma vitória, cara. Eu vou te... E já, talvez eu te fale até por quê. Resumido, né? Porque eu já falei em outro vídeo, que se você não viu, deve ver em breve aí, tá? Fique atento, porque eu falei porque o Palmeiras pode ser campeão domingo contra o Fluminense. Como assim contra o Fluminense? Pode ser. Depois eu te conto melhor essa história aí. Mas o detalhe é que você tem que ver o que o Neto vai falar. Então, se inscreva no canal para não perder nada. Inclusive esses vídeos que eu trago mostrando porque o Palmeiras pode ser campeão já domingo contra o Fluminense, tá? Com uma rodada de antecedência. Esse vídeo você não viu, eu acho que você não viu em lugar nenhum. O pessoal está muito preocupado com o Flamengo, está morrendo de medinho do Flamengo. E não estão falando o que pode acontecer no campeonato. E eu trouxe para você essa análise. Está aí nos vídeos do canal. É só você maratonar, clica no nome do canal aqui embaixo, clica no link que é o nome do canal, vai abrir o canal, você clica em vídeos e sai vendo os vídeos tudo. Sai, abre como segunda guia, como segunda aba, né? Nova aba, nova guia. Vai vendo aí os vídeos aí, meu. Aí maratonando aí que você vai ver. Legal pra caramba aí as análises que a gente tem feito aqui. Convido você a se inscrever e a ver agora o que o Neto falou. Olha só o que o Neto falou depois do empate que soou como uma vitória para o maior campeão do Brasil. Vamos lá, voltando pro Navarro, o que você pensa do Palmeiras, Flamengo e tudo mais? Meu querido Navarro. Cara, eu acho que o campeonato agora entrou, não vou dizer numa normalidade, porque é até injusto falar isso, quando o Botafogo, que é um time gigantesco, está brigando ainda, depois de fazer o primeiro turno que fez, mas entrou no modo que a gente esperava naquele início de Brasileirão, que era justamente o Atlético Mineiro, o Corinthians, Corinthians, só tá com o Corinthians aqui na cabeça, tava vendo aqui a tabela do segundo turno, mas o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras lutando pelo título, e a gente até colocava lá o Fluminense, o Grêmio mais por fora, mas o Grêmio tá fazendo um campeonato acima das expectativas, só que assim, além do Palmeiras... Na verdade, a gente nem colocava Palmeiras e Flamengo, né? No início do campeonato? Não, até um pouco tempo atrás aí. Não, até pouco tempo atrás não. O Jorge Sampaoli não. Então, nem o Palmeiras. Eu tô falando assim, antes do Brasileiro começar, quais eram se você tivesse que colocar 3 favoritos, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, pelo elenco e também pelo dinheiro que os 3 clubes têm. E é impressionante a campanha do Galo no segundo turno. Não, é melhor. É 35 pontos, se eu estiver errado. 33 pontos, são 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Filipão calando a boca de muita gente. Mas eu acho que não cala a boca das pessoas. Eu acho que o cara, quando ganha o que ganha, ele tá lá pra treinar o time, eu acho que ele tem que fazer aquilo que tem que fazer. Claro, ele é um excelente profissional. Quando eu digo cala a boca, é mais com o trabalho, sabe? É mais com... Lógico, até porque quando eles perdem, a gente pode criticar, e quando eles ganham, a gente elogia. Não, mas acho até porque o Filipão teve uma sequência muito ruim no Galo, né? Foram quase 9 jogos, foram 9 jogos sem saber o que era vencer logo no início, e só sobreviveu a esses 9 jogos ruins porque era justamente o Filipão, por todo o histórico que ele tinha. Se fosse qualquer outro, não perderia 9. E na quinta derrota seguida já teria caído. Então acho que o Filipão, sim, parabéns ao Galo que manteve o Filipão, mas ele acaba calando, sim. E lembrando que ainda caiu, né? Vamos voltar só pro Palmeiras, pra gente dar uma sequência do Palmeiras. O Abel Ferreira ficando ou indo embora, o que você pensa, Marília? E também do Palmeiras aí brigando pelo título. Eu acho que esse ano a gente viu uma fotografia pela primeira vez de um Abel que vislumbrava terminar o ano sem um grande título, depois de ganhar os títulos no começo do ano, o Campeonato Estadual e a Supercopa. E isso foi um momento diferente para ele, inédito desde que ele chegou, né? Ele chegou em novembro de 2020, em janeiro ele foi campeão da Libertadores, no final do ano ele foi campeão da Libertadores de novo. Uma sequência de títulos também forjou a imagem que ele tem, essa conexão que ele tem com a torcida. Eu acho que essa retomada agora no final do ano, que mostra a força dele no comando, talvez mude de ideia, mas acho que nunca, desde que ele renovou o contrato no começo da gestão da Leila, ele teve tão perto de aceitar sair, por muitos motivos. Não por não só vencer o Campeonato Brasileiro, quando isso parecia improvável. Um pouco parece ser com saúde mental, né? Ele dá umas pistas. Desculpa só, pra vocês foi a expulsão do Gustavo Gomes? Nesse lance? Eu achei que sim. Pra mim é merecido, pra vocês é. Merecido. Porque o menino ia fazer o gol. O Caleb ia estar pronto pra fazer o gol. Expulsão? Expulsão. Lívia? Expulsão, já é o segundo jogo, muito próximo que ele expulsou. Eu até acho que por baixo, eu até acho que ele acerta a bola, mas tem uma carga ali no braço. Pra vocês é? Não, a expulsão, ele estava em direção ao gol e sofreu a falta, né? Não tirou a chance de ele fazer o gol. Marília? Sim, manifesta a chance de gol. Gozado, né? Que quando foi lá o Botafogo e Palmeiras, que o jogador daquele do Botafogo lá foi expulso, eu vi vocês falando coisas diferentes, né? Ah, mas que é isso? Não era o último homem, né? Tinha os caras em festa, tá vindo para lateral, né? Inventaram um monte de situações que não condiziam com a realidade, né? A realidade é que a bola, inclusive, entra na área, depois que o Breno Lopes foi derrubado, né? Mas, não, ele tá indo para lateral. Como é que ele tá indo para lateral se a bola... O outro jogador lá acaba pegando a bola dentro da área? Como o cara tá indo para lateral? Alguém me explica isso. Que física, que lei da física que os caras inventaram foi essa? Que você tá indo para lateral e a bola faz uma curva sozinha e vai para a área. Então é uma conversinha que a gente escuta, cara, que não faz o menor sentido. Às vezes os caras tentam de tudo para
inventar a regra, cara. Estão tentando mudar a regra para poder falar contra o Palmeiras. É isso. Não tem outro. Disputa a bola, ele vai no jogador, cartão vermelho direto. Mas acho que o Abel tem nesse momento não só essa proposta do Al-Sadd, parece que o Roger Guedes também foi seduzido por tanto dinheiro do Qatar, mas acho que outras questões de calendário, como sempre ele manifesta um incômodo com isso, ainda que o calendário do ano que vem vai ser melhor que o deste ano, mas ele manifesta algumas coisas como isso. Agora, o Palmeiras e o Flamengo de novo serem campeões ou disputarem o título até a última rodada, com todo o respeito e com os méritos que eles vão ter, tem muito mais a ver com o completo fracasso do Botafogo no Campeonato Brasileiro do que com o mérito deles. Eu sei que campeonato de pontos corridos você premia o time mais constante, mas esse é o campeonato da exceção. É a exceção que comprova a regra. Vai ser impossível você contar a história do Flamengo campeão ou do Palmeiras campeão, que na minha opinião são os dois que disputam o título, sem falar. Era uma vez o Botafogo despencou, pipocou, e o Palmeiras foi campeão ou o Flamengo foi campeão, porque não é uma diferença pequena. Não é nesse momento o Botafogo não oscila, ele despenca. O Botafogo tem a 18ª campanha do retorno, não tem cabimento. Um time que fez tantos pontos no primeiro turno fez a 18ª campanha do retorno. Tem muita coisa errada, eu acho que a direção foi omissa, demorou pra... E se perder pro Coritiba, risco o Coritiba daqui a pouco tá à frente do Botafogo nesse turno. E o Botafogo ficar com a 19ª. Eu acho que só vai superar a América mesmo. As comissões técnicas que passaram pelo Botafogo erraram demais, inclusive a do Luiz Castro, que teve um começo de ano ruim, para depois fazer um começo de campeonato brasileiro bom. Mas a história do Botafogo nesse ano inclui não chegar nem nas semifinais do estadual, a ter uma classificação estranha na Copa do Brasil no começo do ano, a saída dele e deixar o projeto do jeito que ele deixou, não acho isso muito normal. O Bruno Lage não foi bem, os jogadores também têm muita participação pelo que eles fizeram na saída do Bruno Lage. Eu acho que o Bruno Lage tinha que sair do jeito que foi também. A inexperiência do Lúcio Flávio, do Carli, e agora a chegada do Thiago Nunes, que pode ter todas as características maravilhosas, uma coleção de mapa de calor e falar todas as coisas difíceis, mas tem uma coisa que o Thiago Nunes, na sua curta carreira, com alguns sucessos não tem, é controle emocional. Ele não teve no Corinthians, ele não teve no Grêmio, ele não teve no Ceará, e agora no Campeonato Peruano onde ele disputava, o time dele também era líder e também perdeu o título. Ô Zete, de tudo isso que a Marília falou, mas quando o Palmeiras ganhou 4 jogos seguidos, lembra disso? Com o Abel, né? Aí depois ganhou de novo, ganhou. Eu acho que nos últimos jogos, o Abel acho que ganhou de 7 a 8 jogos. Isso. Só perdeu pro Flamengo. E empatou hoje. E aí ele tem a goleada em cima do São Paulo. O que o Palmeiras tem? O que você vê do Abel? Você que é um campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão de tudo, é um dos grandes treinadores desses meninos da base. Qual a visão que você tem? O que esse cara veio para transformar a nossa ideia de futebol? Porque ele é um vencedor nato, com 44 anos. Eu acho que ele transmite, né, para os jogadores uma confiança muito grande do conhecimento dele, né? O que ele passa para os atletas, os caras executam dentro de campo. Ele conhece a função, né, de cada um, isso que dá para perceber, porque quando ele substitui os atletas, você vê que o time continua... Mesmo que o AT que entra não seja melhor, né? Tudo não, isso, mas né? não cai de produção, né? É. Acho que e você ter confiança. Eu acho que o grande jogo do Palmeiras foi contra o Botafogo, né? Verdade. Eu acho que a virada ali com o Botafogo ali deu uma esperança e agora é uma equipe muito compacta. Eu acho que o Palmeiras joga assim muito compacto, sabe sair jogando, sabe fazer marcação, né, sob pressão quando precisa, entende. A gente fala assim que hoje os jogadores do Palmeiras entendem o jogo daquele momento. Isso. Né? Eu acho que cada jogo ele muda quando precisa. Jogar com Fortaleza é de um jeito, jogar com o Botafogo é de outro. E não tem, né, às vezes já tem um esquema de jogo, mas só tem aquele esquema de jogo. Não, o Abel, eu acho que ele tem os jogadores na mão e consegue produzir dentro de campo jogos diferentes. Né? Eu acho que e hoje o Palmeiras não foi bem, tinha um a menos e consegue usar desse conhecimento, desse trabalho sólido de 3 anos, consegue buscar o resultado. Né? E esse conhecimento que ele tem. E esse jogo que o Zé cita, eu concordo que é o grande jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e pode ser o grande jogo que vai marcar caso o título venha, mas também é o jogo que marca. Se o Botafogo tinha alguma fragilidade durante aquele momento, especificamente da temporada, ela foi completamente exposta naquele jogo. Ali todo mundo entendeu que o problema do Botafogo, de fato, era um problema psicológico dos jogadores, era um problema do Botafogo. Você sabe agora, que... Neto, você falou dos últimos números do Abel. Nos últimos 8 jogos foram 6 vitórias, Olha, uma 18 derrota pontos, foi pro Flamengo e o empate, empate 19 de hoje. 19 nos pontos. últimos 8 jogos. O Abel, nos últimos jogos, 19. Em relação à parte psicológica, eu acho que ela é muito importante no futebol, mesmo como jogador, quando eu era jogador, a gente não tinha essa visão porque o mundo não era assim. Né? Hoje, acho que todo mundo tem que ter um advogado, um contador e um psicólogo, ou um psiquiatra. Né? Eu já preciso de psiquiatra e não de psicólogo. Já precisei de psicólogo, hoje eu preciso de psiquiatra. Na verdade é o seguinte, eu acho também o Botafogo, né? Não é só a parte psicológica, gente. O jogo de hoje foi um time que foi medroso, foi um time que não atacou, foi um time que ficou com medo, foi um time que veio pra trás, né? E o Santos foi lá e fez um gol de cabeça. Aí não é a parte psicológica. Tem a ruindade também do jogador. Tem aqueles jogadores que a gente acha que é muito bom por causa de um tempo, de um turno só, mas no fundo não é tudo aquilo que a gente falou ou imaginou que ele era. Então a gente tem que também ver o lado técnico também desses jogadores. Em relação ao Palmeiras, Lívia, e depois eu pergunto pra vocês, qual é a situação do Palmeiras hoje, depois de chegar à liderança, que já é a segunda rodada que está na liderança. Sim. E um time como o Palmeiras, que tem o Abel e que tem um time na mão, como o Zé disse muito bem,
também das suas variações, joga um jogo de um jeito, um jogo de outro, os caras correm, os caras vão pra dentro, os caras não esperavam ser campeão, deram pra eles o título e eles, ó, pum, Pois pum, é, pum, pum. o Palmeiras tinha certeza que a Libertadores seria o grande título nessa temporada, né? E estava realmente muito favorável até encontrarem o Boca e um acúmulo de erros do Abel, enfim, o Boca venceu no mérito dele da forma que ali cabia. O Palmeiras, se vier a perder esse título, e eu tô nessa com a Marília, com todo mundo aqui, acho que fica a briga entre Palmeiras e Flamengo, se o Palmeiras vier a perder esse título, vai lamentar alguns jogos que o Abel deixou de focar no Campeonato Brasileiro justamente porque estava na Libertadores. Por exemplo, Corinthians foi um dos jogos que o Palmeiras já estava sem o Dudu e o Abel não quis colocar os meninos para fazer aquela fumaça no time cansado do Corinthians, né? Então vai acabar lamentando algumas situações. Mas eu acho que o Abel já percebeu há mais tempo que o campeonato poderia sim ser deles, vem deixando o tempo inteiro claro. Um jogo de cada vez, o Botafogo vai ser campeão, esse campeonato é do Botafogo. Ele é bom nisso, né? Tirando toda a pressão, fazendo aquela cortina de fumaça que ele sabe fazer. Quando ele ganha do São Paulo, ele não quer falar sobre a goleada, ele foca na imprensa, ele foca nas críticas. Quando ele perde do Flamengo, ele vai pra coletiva tranquilo, ele sabe fazer a cortina de fumaça, ele não tá deixando esse oba-oba crescer, só que o Palmeiras é um time super vitorioso. É um time que tem uma estrutura psicológica muito grande, muito forte, justamente porque o Abel sabe trabalhar isso com eles. Os comandados do Abel entendem o que ele quer, entendem a fala deles e eles confiam, justamente porque nos últimos anos eles ganharam simplesmente tudo. Então, dificilmente vai perder pro América, com todo respeito ao América. Já rebaixado, é lanterna, pode perder porque isso é futebol, mas dificilmente isso vai acontecer, até porque sabe que o Flamengo tem pela frente o Galo. Já tá depois com 3 tem o pontos, Fluminense, já. 66 que tá com pontos. a cabeça no Mundial. Não, mas só que o Fluminense vem jogando bem nos últimos sim, jogos. mas já tem a cabeça no Mundial e o Fluminense não vai querer ver o Flamengo campeão. E aí o que pode ser um pouco mais complicado é o Cruzeiro, se assim chegar na última rodada com o pé na Série B. Eu acho que tá tudo muito favorável ao Palmeiras e vai ser mérito deles que no momento que precisou, eles entenderam que o campeonato poderia ser deles. Vamos lá então, a gente tem umas... Pode falar, Zé, por favor. Vou acrescentar na minha fala a questão do Abel. Eu Os jogadores gostam do Abel. Adoro ele, velho. Esse é o grande segredo do vestiário. Quando você Respeitam ele, gosta do treinador, você joga por ele, sabe? Você não vê ninguém falar mal do treinador, do que né, tá com panelinha. O cara quando sai Nesses de campo, 3 anos ele assim sai, nunca teve isso. Os caras saem correndo de campo. Não é aquele cara que sai jogando né, a garrafinha, o copo, e você não vê isso não. E por incrível que pareça, no começo da gestão dele, até depois o Dudu saiu e voltou, isso aconteceu, essa areia, não esse problema com o Dudu, que na minha opinião é o símbolo da reconstrução desse novo Palmeiras. De 2015 pra cá, é o melhor jogador e é o símbolo de quase todos esses títulos, menos da primeira Libertadores, porque ele não estava aí. E ele teve essa dificuldade de entender no começo do Abel, essa troca que o Abel faz, a minutagem. Peraí. A senhora está errada na sua colocação, menos da primeira Libertadores, porque ele não estava aí. Talvez se não fosse por ele, o Palmeiras não teria chegado à segunda fase, porque ele jogou a primeira fase completa daquela Libertadores 2020, tá? Só para informar a senhora. E apesar dele não estar na final, ele jogou a primeira fase, a fase de grupos toda, jogou aqueles 6 jogos lá da fase de grupos. E na segunda, ele não estava na fase de grupos. Então, se você não considera uma coisa, você não pode considerar outra. Tá? Então, ele estava assim nas 2 Libertadores, eu considero sim do campeão, bicampeão da Libertadores, como o maior campeão do Brasil. Sim, senhora. A senhora é corintiana, a senhora pensa o que ela quiser. Para o palmeirense, o Dudu é bicampeão da América. Quilometragem, de ser ele sempre o sacrificado. Na verdade, hoje os treinadores usam bem a substituição. Mas o Dudu no começo não gostava né? muito, O GPS mostra muito isso. Fazia beicinho no começo, né? E o Dudu, desses jogadores todos que depois com o Abel viraram titulares e viraram o que são, era um jogador que quando o Abel chegou era símbolo do título de 2016, do título de 2018, do título da Copa do Brasil, então podia ser um jogador que pudesse rivalizar a idolatria da torcida. Aí depois o Dudu volta, né, no meio do outro ano e conseguiu entender, conseguiu entrar nessa... E é muito diferente do Felipão, né? Você falou que os jogadores gostam dele. O Felipão tem uma coisa de catequizar, de se aproximar, de família. O Abel não tem. O Abel é uma coisa muito mais professoral, mesmo, sabe, nosso professor favorito? Aquele professor que as pessoas respeitam, não tem muita intimidade, não é um cara que tem muita intimidade, mas de fato os jogadores respeitam muito, ele é muito mais reservado na vida pessoal. Detalhe, né, Neto? Quando ele chega no Palmeiras, ele percebe quem poderia vir incomodar ou atrapalhar o seu trabalho e ele não pensa 2 vezes. Você sai, você não fica. Foi o Felipe Melo, foi mas o também contratou mal, hein? Contratou mal. Teve muitos momentos que apontou pra diretoria que não tinha reforço. Tabata, Cuesta, não funcionou. Flaco Lopes, E não pode falar que a diretoria não buscou, porque quem ele apontou dedo foi contratado, não funcionou. E depois ele falou, olha, se você quer um jogador pronto, é mais caro. E a gente tem que buscar esses que precisam ser lapidados. Mas quem ele olhou e viu de possibilidade que não se encaixaria nessa metodologia dele, que não abraçaria a sua cartilha, ele pediu pra sair. Ou pediu pra não chegar, porque o Hulk estava muito próximo do Palmeiras, ele viu que ali pra ele não iria funcionar. E ele não quis o Hulk. Então, o Palmeiras, ele não quis o Hulk. Não, ele não quis o Hulk. Ele não quis. O Palmeiras abraçou a ideia dele. A história que o Gagliotti conta é um pouco diferente. O Gagliotti conta que não quis no momento que o Hulk queria, que é as vésperas da final da Libertadores no Maracanã. O Palmeiras ia enfrentar o Santos e às vésperas não podia anunciar o Hulk de uma hora para outra, assim. Não é verdade? Não é que anuncia o Hulk de uma hora para outra e possivelmente ele queria entrar nesse jogo aí, queria botar o Hulk na final e tal. Então não queria bagunçar o coreto naquele momento ali, entendeu? Fazendo um anúncio desse aí, tirando foco. E aí o Hulk não quis esperar. Surgiu a proposta do Atlético e o Hulk aceitou, entendeu? E ele foi anunciado antes da final, se eu não estou enganado. Acho que até o Gagliotti pergunta isso depois. Quando foi anunciado a contratação do Hulk? No dia tal,
Que dia foi a final da Libertadores? Dia tal. Tá respondido a sua pergunta. Eu lembro da entrevista do Gagliotti, claríssimo, falando isso aí. Então, foi porque o momento não era propício e não esperava. Talvez você espera acabar a final da Libertadores e estaria no Palmeiras. Não quis ir no Palmeiras, assim. Confiou e ele entendeu. Vocês estão quando comigo. o Hulk veio, ele já era Ele não queria medalhão com ele. Não, mas quando ele já era Abel? 2021 era. Foi logo depois da Libertadores. Tava na final da Libertadores. Ele não quis. Ele não quis. Meu Deus do céu, dá o Hulk pra mim. Essa conversa aí não é oficial, não. Essa conversa da Liga aí, eu queria saber qual a fonte, porque claro que ela não vai falar, né? Jornalista não pode revelar a fonte, tudo bem. Mas como é que pode o presidente do Palmeiras da época falar que não é essa história que o Abel não queria? Isso aí não foi bem. Não queria naquele instante ali, né? Eventualmente, depois se sabe. Mas pelo menos pode até ser que o Abel não queria o Hulk, que achava que não ia colar com os trabalhos, etc e tal, que preferia trabalhar com jovens. Mas se isso fosse tão verdade assim, o que o Jailson está fazendo no Palmeiras, então? Porque o Jailson também tem mais de 30, o que ele está fazendo lá? O Dudu agora que chegou aos 30, dá para entender. Quando o Abel estava nos casos de ganhar a Libertadores aí, o Dudu estava para voltar, né? Mas o Dudu nem tinha 30, agora que ele fez 30 e tal, 31, 30 anos, 31 anos. Então, e aí é ídolo já, né? Já é conhecido do palmeirense. O Hulk ia chegar sem saber a que ia vir, né? Mas o caso é que, às vezes, fala-se muita coisa, né? Eu quero o Hulk, eu quero o Super-Homem da Maravilha, eu quero o Homem-Ônibus, o Batman, eu quero tudo. Tem uma fala do Abel aí, tem uma sonora. Deixa eu colocar a sonora e a gente conversa entre a gente aqui. Frederico, tudo bem? Tá tudo maravilhoso, campeão da América. Tá maravilhoso, foi perfeita a semana. Tá maravilhoso. E a seleção não, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá tão bem na seleção que eu quero dar até a bola pra você, velho. Como é que você tá na seleção? Você indo bem demais, irmão. Tô fazendo meu trabalho. Qual o próximo recorde negativo que você vai Agora, a conseguir? culpa é minha, se o Martinelli, ele perde aquele gol. Você viu o gol que o Martinelli perdeu? Não, tudo bem, mas... Você viu o gol que ele perdeu? Mas o Brasil jogou bem. O Brasil jogou mal. O Brasil Como é que bateu é? O bem. Brasil jogou mal contra a Argentina. Qual foi o jogo? Foi 1 a 0 Argentina. Mas o Brasil jogou bem. Teve uma boa posse de bola. Legal. Teve um gol de passe. E o Título da posse de Pi? bola. O que o Abel falaria pra ele? O Abel. Conversaria com o Ele ou o Frederico. Abel Braga. Bota os dois, Abel. conversaria, Você tem os dois, não, Abel? hein? Bota os dois, Abel. Eu acho que Bota não os dois, Abel. conversaria. Conversa os dois, Abel, vai. Vamos lá. Aliás, por onde anda? O bom clube do vinho, hein? O Abel foi nosso Abel. o Abel maravilhoso. Mas eu acho que ele estava até afastado por um problema de saúde. Sim, mas ele é do se não me conselho, engano, né? Mas eu torci pro Pedrinho e muito bem no Vasco da Gama. Bom, pessoal, tá? Então, deixa o seu like, já se inscreva, você que não está inscrito, se inscreva aqui no canal do Verdão. E, ó, os vídeos aí são sempre recomendados para você, tá? Então, vai clicar nele agora e vai continuar aqui no canal. Você sabe que o Palmeiras pode ser campeão domingo contra o Fluminense, né? Basta que o Botafogo não vença o Coritiba no meio de semana, que o Atlético ganhe do Flamengo do Maracanã e o Palmeiras vença o América. Ou seja, se o Palmeiras fizer a parte dele, o Botafogo não ganha do Coritiba e o Atlético ganha do Flamengo, o Palmeiras só precisa ganhar do time do Fluminense, do Diniz, no domingo, para ser campeão brasileiro. Aí pode até perder para o Cruzeiro depois, que não vai interessar, não faz. Porque no saldo de gols, o Palmeiras tem um saldo muito maior que os outros todos. E com as vitórias vai acabar aumentando esse saldo. Mesmo que os outros goleiem. Eu simulei o Atlético metendo 3 no São Paulo e 3 no Bahia depois de ganhar do Flamengo. E o Atlético não chega. Quem dirá o Flamengo? Ou seja, não tem como. O Botafogo não vai golear o Cruzeiro e nem o Internacional. Se ganhar deles, né? Eu tô colocando que o Botafogo vai ganhar deles, cara. Quer dizer, eu tô botando aqui um cenário que os adversários vão... Meu irmão, o Atlético vai ganhar. Eu botei o Atlético ganhando os 3 próximos jogos e o Palmeiras ganhando 2. O Atlético goleando aí 2 jogos e o Atlético não vai passar o Palmeiras. O Flamengo perde para o Atlético. Se ele perder para o Atlético, ele pode ensacar o Cuiabá, meter 5 no Cuiabá. Ele vai ter que meter 7 no São Paulo. Não tem chance. E o Botafogo, ele vai, se ele empatar com o Coritiba ou perder, ou que ele empata aqui, né? Porque se você perder, já era. Se ele empatar com o Coritiba e tiver um fio de esperança, ele vai ter que sacar o Cruzeiro, vai ter que meter uns 4 no Cruzeiro e depois meter uns 4, 5 no Internacional, em Beira-Rio. Ou seja, se o Botafogo não ganhar do Coritiba no meio de semana e se o Atlético ganhar do Flamengo, evidentemente, se o Palmeiras ganhar do América, o Palmeiras só vai precisar ganhar do Fluminense e vai ser campeão. Gostou da notícia? Tá feliz agora ou não? Vai se inscrever no canal, né? Se não está inscrito ainda, então se inscreva aí. Dá o seu like também, porque eu mereço esse like depois desse cálculo sensacional que eu trago, que ninguém na imprensa teve coragem de te mostrar. Ninguém na imprensa. Você viu o vídeo aí para todo lado, ninguém falou isso. Então se inscreva aí no canal, para você não perder esse tipo de raciocínio. Se inscreva aí. Esses vídeos são feitos para você, eu já falei, né? Então clica aí, ó. Sensacional, o vídeo mais visto do canal. E esse aqui, recomendado para você ver agora. Até o próximo vídeo. Avante palestra!